Bem, boa noite, alunos. Nós estamos aqui, então, com a aula inaugural da Escola da Magistratura Federal, iniciando o ano letivo de 2015. Novamente, sejam bem-vindos, aproveitem o ano e aproveitem a nossa aula técnica sobre lavagem de dinheiro, né? O nosso palestrante é o juiz federal Sérgio Fernando Moro. Ele é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, professor da cadeira de Direito Processual Penal da mesma universidade, é juiz federal da 13ª Vara Federal e vai, então, prolatar uma aula a respeito da lavagem de dinheiro. Sérgio, então, em nome da Escola da Magistratura, nós agradecemos aí a tua presença. Sabemos, né, das tuas atribuições, mas você também está aqui com a gente como professor. É uma honra ter você novamente aqui e muito obrigada. Tá bem? Bem, boa noite a todos. Eu gostaria rapidamente de agradecer à SMAF por esse gentil convite, especialmente aqui na pessoa da colega juíza, a Bianca Reinhardt Cunha, que também embora esteja no lugar errado, também é juíza criminal. Atualmente ela está no lugar errado, mas já estou há muito tempo em vara criminal e certamente vai voltar um dia a atuar em vara criminal. Por hora está no lugar errado, também aí é uma especialista. Pois bem, sobre essa aula de hoje, o tema nosso vai ser lavagem de dinheiro. Evidentemente, numa aula cerca de 1h, 1h15, 1h30, e parei por aqui, né? Não se preocupem, não há condições de esgotar o tema, de esgotar a matéria. Então, eu vou fazer uma abordagem um pouco mais genérica sobre o crime de lavagem de dinheiro, e depois queria abordar duas questões controvertidas que me parecem interessantes, isso a depender da disponibilidade do tempo. Se eu tiver calculado errado esse tempo, eu agrego mais algumas coisas ao final. E ao final separamos algum tempo para perguntas, para questionamentos concretos, certo? Para deixar de logo claro, né, a aula é uma aula teórica, dogmática, não haverá referência, quer dizer, pode até haver referência a casos concretos, mas não a casos concretos pendentes. Vocês bem sabem aí que o juiz tem uma proibição legal de falar sobre casos pendentes, né? Não é só uma questão de proibição legal, mas também é uma questão de prudência, né? O juiz, eventualmente, quando fala de um caso concreto, acaba cometendo alguma impropriedade verbal e isso não é apropriado. Então, assim, aqueles que eventualmente esperem alguma revelação específica sobre casos pendentes, lamentavelmente não irá acontecer, certo? É só realmente uma aula teórica. Pois bem, lavagem de dinheiro. Vocês devem ter estudado lá, se vocês se lembram bem, nas aulinhas lá de Direito Penal, que tinha aquela parte do parte geral do Código Penal, muita gente gostava, outros nem gostavam nem tanto, e depois se via aquela parte especial, que eram os crimes específicos. Também ali tinha uns crimes extremamente interessantes, principalmente aqueles iniciais: homicídio, roubo qualificado, aquelas questões, muitas vezes, que nos pareciam cabalísticas em relação ao direito penal. E chegava até algum momento na aula de direito penal que ficava um pouco cansativo ver mais figuras delitivas. Claro que isso não acontecia com todo mundo. Alguns gostavam mais e alguns gostavam menos dessa matéria. Por que eu falo isso? Importante vocês terem presente, inicialmente, que o crime de lavagem de dinheiro não é apenas mais uma figura delitiva a ser estudada nas nossas aulas de direito penal. Tá? Não é uma mera agregação de um novo tipo penal a um já grande número de tipos penais que nós temos, seja no nosso Código Penal ou seja na nossa legislação extra-código. O crime de lavagem de dinheiro representa, em realidade, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, talvez seja até um lugar comum, mas representa, na verdade, uma alteração de uma perspectiva de tratamento da investigação e da persecução penal. Ou seja, não é mais apenas novas páginas agregadas num comentários às leis penais, mas sim busca, com a tipificação da lavagem de dinheiro, uma
alteração da forma de investigação e persecução criminal. Podemos colocar, especialmente, 3 objetivos, 3 finalidades que levaram à criminalização da lavagem de dinheiro. E talvez aí fique mais claro essa mudança de perspectiva que mencionei para vocês há pouco. Lavagem de dinheiro, importante fazer também um breve parênteses, lavagem de dinheiro como fenômeno sociológico, ele existe faz tempo. Desde que o crime rende riqueza, criminosos fizeram uso dessa riqueza das mais variadas formas possíveis. Mas o crime de lavagem de dinheiro como crime, não como fenômeno sociológico, mas como lei tipificando aquela conduta criminal e qualificando como lavagem de dinheiro, é um crime relativamente recente. Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A maioria das legislações são lá da década de 80, da década de 90, alguns até posteriores ao segundo milênio. A legislação brasileira é de 1998. E qual que é a principal ideia por trás da criminalização da lavagem de dinheiro? A principal finalidade é uma, talvez, abordagem, vamos dizer assim, capitalista da investigação, persecução e repressão do crime. O principal motivo da criminalização é fazer com que o crime, lembrando aquele velho adágio, o crime não deve compensar. A ideia da criminalização da lavagem de dinheiro é ter um meio mais eficiente para privar o criminoso do produto da sua atividade ilícita. Tem um autor alemão, talvez vocês já devem ter ouvido falar, tem até livro traduzido aqui no Brasil, chamado Kai Ambus, escrevendo esse Kai com K. Ele tem um livrinho, Lavagem de Dinheiro, que ele discute um tema bem interessante em relação à lavagem de dinheiro, que é o tema dos honorários combinados. Mas, no início desse livro, ele utiliza uma frase que me parece bastante feliz. Ele diz o seguinte: o objetivo da criminalização da lavagem de dinheiro é obrigar o criminoso a ficar sentado sobre o seu dinheiro sujo. Impedir que o criminoso possa auferir de qualquer forma do produto da sua atividade. Eu até faria aqui um acréscimo, que o objetivo não é só a imobilização do capital sujo, mas uma imobilização até que o poder público consiga retirar o assento, do criminoso, aquele capital sujo no qual ele tem que ficar sentado. Ou seja, o principal objetivo da lavagem de dinheiro é, não se enganem, incrementar as chances do confisco criminal. Lembrem aquelas aulas que vocês tiveram de direito penal, parte geral. Eventualmente vocês podem ter estudado, se é que vocês se lembram, o chamado artigo 91 do Código Penal, que é o artigo que trata, dentre outras questões, da previsão do confisco do produto e dos instrumentos do crime. Lembram de ter visto isso em aula de direito penal? Provavelmente não, porque normalmente não se toca nesse assunto. Mesmo em teoria geral do direito penal, se trabalha mais lá com a parte de teoria geral do crime, e normalmente essa parte é negligenciada. Vocês podem até pegar manuais de direito penal que vocês vão encontrar, às vezes, até nota de rodapé, falando do artigo 91. Ou, no máximo, 1 ou 2 parágrafos, ou, no máximo, 1 ou 2 páginas. A questão da criminalização da lavagem de dinheiro visa exatamente o contrário. Precisa a investigação e a persecução criminal ter o foco no produto do crime. O crime não deve compensar. Não entendam essa reflexão como a proposta de uma política criminal que torne eventualmente prescindível a pena privativa de liberdade. Não se trata de confiscar o produto do crime sem eventualmente impor ao criminoso condenado uma sanção de pena privativa de liberdade. Significa dizer, porém, que apenas
a punição com a sanção privativa da liberdade não é suficiente como meio de prevenção e repressão da atividade criminal. Tá? Isso tem que ir além, tem que privar o criminoso do produto da sua atividade. Vocês podem, talvez algum de vocês já tenham visto isso, talvez isso seja um lugar comum, esteja repetindo o que já se disse aqui às escâncaras, mas é importante vocês terem presente aquilo que mencionei no início. Tá? Não é mais um crime, mas sim uma alteração de política criminal. Se o objetivo da investigação e da persecução criminal não é mais só identificar a materialidade de um crime, identificar o seu autor e propiciar, com o devido processo legal, uma eventual punição a um infrator criminal, se não é mais esse só objetivo, mas se nós agregamos o objetivo de que nós também temos que confiscar o produto do crime, eu vou ter que ter uma investigação e uma persecução criminal hábeis para o quê? Também identificar o produto do crime. Também ter um mecanismo hábil para que haja a imobilização do produto do crime. E também para que ao final seja possível o confisco do produto do crime. Claro que tudo isso é observado o devido processo legal, incluindo aí os direitos e garantias individuais. Então, vejam, na prática, isso faz muita diferença, divergem significativamente uma investigação criminal que tenha aquele objetivo clássico, colher provas de autoria e materialidade de um crime, de uma investigação cujo foco já seja também a identificação e a possibilitação do confisco do produto do crime. Tá? Ser diferente. Da mesma forma, a persecução criminal vai ser diferente daquela persecução criminal clássica. Eventualmente, trazendo até para o campo do direito penal novos desafios, especialmente não só em matéria probatória, que nós vamos falar depois, mas principalmente em relação à cooperação jurídica internacional. Se vocês pensarem na cooperação jurídica internacional clássica, o que você tinha como cooperação jurídica internacional clássica eram basicamente cartas rogatórias, normalmente utilização de cartas rogatórias para comunicação de atos processuais. Precisa citar o fulano lá na Europa, ou precisa citar o fulano na Argentina, se pede carta rogatória. E outra forma de cooperação tradicional é a extradição. O acusado ou investigado é foragido em outro país, você precisa aí ter extradição do foragido. Um exemplo aqui atualmente sendo discutido do caso do Henrique Pisolato. Na perspectiva, porém, de um processo orientado a confisco do produto do crime, você vai ter novas exigências também em matéria de cooperação jurídica internacional. A globalização, embora ela tenha sido um facilitador da atividade econômica lícita, ela também atuou como um facilitador da atividade econômica ilícita. Hoje não é incomum, como ocorria no passado, em que eventualmente você tem um crime praticado num país, ou parcialmente executado num país, e consumado em outro país. Ou um crime consumado unicamente em um país, no qual o produto da atividade criminosa é remetido a um outro país, notadamente aí os conhecidos paraísos fiscais. Nessa perspectiva de que você precisa ter um processo que também possibilite o confisco e resulte no confisco do produto do crime, você vai ter que desenvolver novas formas de cooperação jurídica internacional, diferente daquelas tradicionais. Não é mais apenas citação, intimação ou extradição. Você vai precisar ter colheita de prova de crimes praticados em outro país, eventualmente. Você vai ter que ter, eventualmente, sequestro de produto de crime em outro país. Você vai ter que ter
confisco de produto de crime em outro país. Certo? Então também é uma perspectiva interessante da criminalização da lavagem de dinheiro. Então o principal objetivo da criminalização da lavagem de dinheiro, como disse, é esse incremento das chances de confisco do produto do crime. Um outro objetivo que é normalmente apontado pela doutrina diz respeito à questão probatória. E aí vocês podem lembrar aqueles velhos filmes ou seriados norte-americanos que não raramente alguém sugerindo alguma linha investigatória utiliza aquela famosa expressão, né? Follow the money, siga o dinheiro. Então, se você tem dificuldades aí para descobrir o crime, o seu autor, siga lá o dinheiro para descobrir o que está acontecendo. Vejam, principalmente no que se refere a associações criminosas ou grupos criminosos organizados, é bastante raro que os chefes desses grupos sejam aquelas pessoas diretamente envolvidas na execução de atos criminais, pelo menos aqueles atos criminais mais básicos praticados pelo grupo criminoso. Vamos colocar um exemplo. Num grupo organizado dedicado ao tráfico de drogas, o chefe não é a pessoa que vai estar lá cruzando a fronteira carregando a droga. Num grupo criminoso organizado dedicado, sei lá, à prática de roubos, não é o chefe normalmente que vai realizar os atos de execução do crime. Num grupo criminoso dedicado eventualmente a extermínio mediante aluguel, não é o chefe normalmente que vai sujar suas mãos de sangue. Mas se não é o chefe que normalmente pratica esses atos de execução direto, sei lá, sujando suas mãos com droga ou sujando suas mãos com sangue, certamente ele é o último beneficiário da atividade criminosa. Se eventualmente você pode ter dificuldades probatórias em vincular o chefe ou membros da cúpula desse grupo aos atos praticados por seus subordinados menores, talvez uma perspectiva probatória de você ter um bom caso criminal seja o crime de lavagem de dinheiro. Porque fatalmente o dinheiro vai chegar em quem tem esse poder de controle sobre o grupo criminoso organizado. Então, na perspectiva probatória, também usualmente é apontado que a criminalização da lavagem de dinheiro facilita a investigação, a persecução e a responsabilização criminal daqueles que, no âmbito da atividade criminal, exercem, vamos dizer, funções de comando ou de mando, certo? O velho conselho norte-americano, siga o dinheiro e você descobre quem que é o chefe, quem que é o responsável pelo crime. Tá? Se eventualmente, como disse, você não pode provar que o chefe está diretamente envolvido naquele ato de tráfico de drogas específico, certamente você rastreando o produto do crime vai chegar de alguma forma até esse beneficiário. Claro que isso também não é matemática e mesmo essa investigação follow the money, siga o dinheiro, muitas vezes é algo extremamente complexo na prática. Tá? Existem aí estratagemas vários utilizados para ocultação e dissimulação desse rastro do dinheiro, que muitas vezes leva a grandes desafios em matéria de investigação e persecução criminal. Um outro objetivo que normalmente é apontado como razão para a criminalização da lavagem de dinheiro diz respeito à necessidade em você estabelecer uma barreira entre o mundo do crime e o mundo fora do crime, especialmente entre crime e economia. O poder, vamos dizer, disruptivo do dinheiro de origem criminosa, do dinheiro sujo, numa economia, não pode aí ser subdimensionado. Por exemplo,
uma empresa no domínio econômico que para a prática de sua atividade se valha de recursos obtidos por meios criminosos, vai ter dentro do mercado do domínio econômico cada vez mais competitivo vantagens que as empresas que atuam de maneira limpa não vai ter. Ou seja, o emprego de recursos criminosos no domínio econômico gera vantagens competitivas para empresas criminosas que devem, de alguma forma, ser compensadas com a criminalização da lavagem de dinheiro. Voltando àquele frase do Caiambos, é importante que o criminoso seja obrigado a ficar sentado sobre o seu dinheiro sujo, que esse dinheiro sujo não possa ser utilizado para qualquer finalidade e especialmente também no domínio econômico, dados esses efeitos disruptivos do crime no mundo econômico. Isso também é válido para outras situações, em particular também para o domínio político. Nós sabemos que também no mundo político existe um mundo extremamente competitivo. Dentro de um regime democrático, um político, um agente político, muitas vezes tem que ganhar apoio popular para suas ideias. E como normalmente, não necessariamente, mas numa democracia de massas, se faz necessário aí grandes dispêndios para transmitir essas ideias, também um político desonesto, dentro do âmbito político, tem vantagens que um político honesto normalmente não tem. Porque ele pode se valer de recursos de origem criminosa que o político honesto não pode se valer. Daí também é importante a criminalização da lavagem de dinheiro, pelo menos para tentar, vamos dizer, estabelecer uma barreira. Claro que a barreira é permeável, não existe aí uma possibilidade de isolar completamente o dinheiro sujo, mas é necessário diminuir as chances de êxito daqueles que se utilizam no domínio político de recursos criminosos. Também daí a criminalização da lavagem de dinheiro encontra uma finalidade importante. Então, eu colocaria basicamente esses 3 motivos especiais que levaram à criminalização, e isso não foi um fenômeno brasileiro, foi um fenômeno mundial, da lavagem de dinheiro. Incremento das chances de confisco, a questão probatória e 3, o isolamento do domínio econômico, acho que nós poderíamos agregar aqui o domínio político, da influência disruptiva da atividade criminal, certo? Agora, quando se fala de lavagem de dinheiro, e isso também é importante, nós principalmente que somos da área jurídica, nós temos uma tendência a pensar o crime de lavagem de dinheiro numa perspectiva unicamente criminal, ou seja, no tipo criminal que foi criado, das provisões processuais penais que foram criadas para tratar do crime de lavagem de dinheiro, mas nós temos também que pensar o seguinte, vai um pouco além disso. Leiam lá 9.613, que é a lei brasileira que trata da lavagem de dinheiro, e paralelamente à tipificação dessa nova conduta criminal, paralelamente à criação de normas processuais destinadas a processos por crime de lavagem de dinheiro, a Lei 9.613 criou um sistema de prevenção à lavagem de dinheiro que tem um valor intrínseco não necessariamente relacionada à parte criminal da lei. O que estabelece a Lei 9.613? A Lei 9.613 estabelece uma obrigação a entidades privadas que adotem políticas de prevenção à sua utilização para a lavagem de dinheiro.
Além disso, também previu um sistema de prevenção, um sistema de inteligência para a prevenção e detecção de casos de lavagem de dinheiro. A ideia é que as entidades privadas, especialmente entidades privadas do âmbito do mercado, têm uma contribuição a dar no que se refere à prevenção da atividade de lavagem de dinheiro. Peguemos o exemplo principalmente dos bancos. Tá? Bancos, se vocês lembrarem aquele velho ditado latino que dizia que o dinheiro não tem cheiro, né? Pecunia non olet. E esse sistema de prevenção que foi criado com a Lei 9.613 no Brasil, mas foi criado com diferentes nuances, evidentemente, no mundo inteiro, visa alterar esse específico adágio. Não, as entidades privadas têm que ser parceiras no que se refere à prevenção da lavagem de dinheiro. Elas devem adotar políticas internas, o que se chama muito por aí de sistemas de compliance, para evitar que elas sejam utilizadas para a prática de lavagem de dinheiro. Se uma entidade privada, obrigada pela Lei 9.613 a adotar sistemas de prevenção de lavagem de dinheiro, tem conhecimento de uma operação de um cliente que é suspeita da prática de lavagem de dinheiro, que é suspeita de envolver uma operação de lavagem de dinheiro, ela tem uma obrigação de fazer uma comunicação desse fato ao poder público. E a Lei 9.613 criou, dentro desse sistema de prevenção, um órgão específico de inteligência destinado a receber essas comunicações e repassá-las após o seu exame a autoridades envolvidas na investigação e persecução dos crimes. No Brasil, a nossa unidade de inteligência financeira é o COAF, né? Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Então, como funciona em linhas gerais? E me desculpe aqui se eventualmente estou sendo básico, talvez vocês já saibam, talvez não saibam, é muito complicado, eu não tenho uma noção assim, a priori do grau de conhecimento dos senhores, das senhoras sobre esse tema. Mas enfim, como funciona? Alguém, por exemplo, um criminoso procura uma agência bancária para realizar uma operação, pelas características daquela operação, que aí entra numa gama de possibilidades imensa, os agentes bancários percebem que aquela operação é suspeita de lavagem de dinheiro. Por exemplo, o indivíduo que quer realizar aquela operação não tem aparente capacidade financeira para realizar uma transação daquela monta. Quando a entidade financeira se depara com aquela situação, ela tem que realizar uma comunicação ao nosso órgão de inteligência financeira, o COAF. O COAF recebe essa informação, verifica essa informação, entendendo que essa informação de fato pode envolver uma operação suspeita de lavagem de dinheiro, encaminha a órgãos responsáveis pela investigação e persecução penal. O COAF não é um órgão destinado a investigar crimes. O COAF é uma unidade de inteligência financeira. Recebe informação e repassa a informação, agregando eventuais outras informações disponíveis, eventualmente descartando comunicações que lhe pareçam não envolver operações de lavagem de dinheiro, mas é um órgão meramente de inteligência. Essa informação repassada a uma autoridade policial ou uma autoridade do Ministério Público pode dar origem a uma investigação criminal e pode dar origem no futuro a uma persecução penal que resulte em uma eventual até condenação por crime de lavagem de dinheiro. Tá? Então, paralelamente, essa parte relativa à criminalização da lavagem de dinheiro e de algumas normas processuais penais previstas na Lei 9.613, existe a estruturação desse sistema de prevenção à lavagem de dinheiro, tá? Que tem um cunho mais administrativo do que propriamente penal. Certo? Isso é
assim no mundo inteiro. Quem hoje não adota esses parâmetros, esses sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro, são normalmente países considerados párias no domínio econômico, no comércio mundial, certo? Países que não adotam sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro que funcionem minimamente, normalmente não são tidos como bons parceiros para se realizar negócios. Ninguém quer ter negócios com pessoas, com criminosos ou pessoas que abriguem criminosos. Tá? Lembrem-se que estamos muito distante daquele cenário antigo do dinheiro que não cheira. A tendência da lei de lavagem de dinheiro, sofreu uma reforma agora em 2012, é de uma ampliação dessas entidades privadas obrigadas a adotar essas políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e de comunicação de operações suspeitas. Então, quando isso foi inicialmente pensado, até a nível mundial, o foco principal era as instituições financeiras, especialmente os bancos, mas isso já se ampliou significativamente para outras entidades privadas. O foco, vocês também já devem ter ouvido falar dessa expressão, o foco dessa política de prevenção à lavagem de dinheiro é também uma famosa frase, expressão utilizada em inglês lá, know your customer, conheça o seu cliente. Se você conhece o seu cliente, é porque você tem condições de desenvolver negócios lícitos com ele. Se você conhece e sabe que ele é um suspeito da prática de crime, você tem que fazer, evidentemente, as comunicações. Então, essas, em linhas gerais, os motivos da criminalização da lavagem de dinheiro e essa ressalva importante de que não é só um novo crime, mas também existe não só uma nova perspectiva de persecução e investigação criminal, mas também a adoção de um sistema de prevenção à lavagem de dinheiro de cunho administrativo. E agora eu pensei em tratar de algumas questões controvertidas sobre a lei de lavagem de dinheiro. Se eventualmente sobrar mais tempo, nós acrescentamos outras questões controvertidas. Uma delas que me parece bastante interessante diz respeito a uma discussão que houve pelo Supremo Tribunal Federal na ação penal 470, aquela que vulgarmente é denominada de mensalão. Mas nós, da área jurídica, preferimos o termo mais técnico, que me parece também mais apropriado, o precedente do Supremo Tribunal Federal. E não sei se os senhores se recordam, teve uma discussão extremamente interessante a respeito de uma possível confusão entre o crime de corrupção e o crime de lavagem de dinheiro no âmbito daquela ação penal. Uma diferença, uma discussão que ficou bastante evidenciada quando o Supremo Tribunal Federal condenou, por exemplo, o já mencionado aqui Henrique Pizzolatto por, entre outros crimes, o crime de corrupção passiva e o crime de lavagem de dinheiro. E não obstante, o Supremo Tribunal Federal, ao julgamento final, já na fase de embargos infringentes, condenou o João Paulo Cunha por crime de corrupção, mas absolveu pelo crime de lavagem de dinheiro. Haveria talvez alguma incoerência na decisão do Supremo Tribunal Federal, um tratamento diferenciado entre essas duas situações, ou existe uma explicação jurídica consistente que levanta uma questão interessante no que se refere à tipicidade material do crime de lavagem de dinheiro? Vejam o que dizia a acusação em relação ao primeiro indivíduo, o Henrique Pizzolatto. Ele era um diretor do Banco do Brasil e entre os crimes denunciados havia um crime de peculato
em que ele foi acusado e foi condenado por esse crime, desviado recursos mantidos no Banco do Brasil, decorrentes lá de um fundo chamado Fundo VisaNet. Ele teria se apropriado ou desviado em favor de terceiro esses valores. E, para tanto, além do crime de peculato, ele teria recebido também vantagem indevida. Então você tem peculato e o crime de corrupção passiva. Os valores que ele recebeu a título de vantagem indevida teriam sido pagos, segundo lá a acusação e segundo também entendeu-se ao final na condenação, através dos mecanismos de lavagem de dinheiro oferecidos pelo senhor Marcos Valério, outro personagem também condenado naquele processo. Basicamente, os valores desviados do fundo foram para contas do senhor Marcos Valério, teriam sido simulados serviços de publicidade para amparar aquelas transferências, ou seja, dando àquela transferência uma aparência de licitude, mas na verdade eram valores que não correspondiam a serviços efetivamente prestados pelas agências de propaganda do senhor Marcos Valério. Esses valores foram para contas do senhor Marcos Valério, que eram mantidas naquela instituição financeira, o Banco Rural. E aí teve um mecanismo relativamente complexo para explicar, mas ao final dessas transferências, os valores eram sacados em espécie e entregados para diversos agentes públicos. Dentre essas operações de saque em espécie e entrega a agentes públicos, haviam operações destinadas a favorecer o Henrique Pisolato. Então, sacou-se dinheiro em espécie, em agência bancária, no qual era mantida a conta de agência de propaganda do senhor Marcos Valério. Esse saque formalmente era registrado no Banco Rural como sendo um saque da própria titular da conta, ou seja, empresa do senhor Marcos Valério, mas o beneficiário real não era a própria empresa, mas sim um agente público, que por sua vez enviava um emissário, uma pessoa interposta, um encarregado, um empregado, para pegar aquele dinheiro e receber esse dinheiro em espécie. Certo? O Supremo Tribunal Federal viu nessa conduta peculato, corrupção e lavagem de dinheiro. Certo? Pois bem, do caso do outro indivíduo, o senhor João Paulo Cunha. O senhor João Paulo Cunha foi acusado e condenado por crime de corrupção na qualidade de presidente da Câmara, teria recebido vantagem indevida. Também foi condenado por crime de peculato, porque também ali haveria alguma situação de serviços que as agências de propaganda do senhor Marcos Valério teriam prestado à Câmara e que, segundo lá se entendeu, não haviam sido efetivamente comprovados. E num primeiro momento do julgamento também foi condenado por crime de lavagem de dinheiro. Então vejam, um detalhe apenas interessante, talvez diferencie as duas situações, é que para o caso do João Paulo Cunha, o crime de corrupção, cujo recebimento dos valores se deu em circunstâncias similares àquelas do senhor Henrique Pisolato, o crime de corrupção, no caso dele, precedeu o crime de peculato, para o qual ele foi especificamente condenado. Constou no processo que, da mesma maneira, valores que eram mantidos em contas de empresas do senhor Marcos Valério foram sacados em espécie e foram entregues ao senhor João Paulo Cunha. No caso, através de uma pessoa interposta que foi receber esse dinheiro na agência bancária em espécie, que consistia na própria esposa do condenado. Nesse caso, porém, o Supremo Tribunal Federal entendeu
que havia apenas corrupção e peculato, mas não lavagem de dinheiro. A discussão foi mais ou menos o seguinte: se vocês forem examinar o crime de corrupção passiva no nosso Código Penal, que é o artigo 317, vocês vão ver a seguinte redação. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente. Há quem argumentou que o recebimento dos valores por interposta pessoa, que aconteceu nos dois casos, tanto do Henrique Pisolato como do João Paulo Cunha, não era ainda o crime de lavagem de dinheiro, mas fazia parte da configuração típica do crime de corrupção. Havia um argumento histórico interessante. Se vocês forem pesquisar na legislação histórica brasileira, na consolidação das leis penais de 1932, que era a que precedeu imediatamente o nosso Código Penal, o crime, na tipificação do crime de peita ou suborno, que era o equivalente nosso ao crime de corrupção, essa expressão, direta ou indiretamente, na legislação anterior, estava versada como direta ou interposta pessoa. Então esse também era um argumento histórico interessante, no sentido, olha, esse indiretamente, no crime de corrupção do artigo 317, veio a substituir de uma forma mais genérica a expressão por interposta pessoa. Logo, você agente público, receber dinheiro por interposta pessoa, ainda é crime de corrupção, e não crime de lavagem. E vejam, você tem lavagem, você pode falar em crime de lavagem de dinheiro quando acaba o crime de corrupção. Você lava produto de um crime antecedente. Então, o mero recebimento por interposta pessoa se argumentou que ainda fazia parte da configuração típica do crime de corrupção e você não poderia condenar a mesma pessoa, condenar por dois crimes por aquele fato, porque você não tinha lavagem de dinheiro naquele mero recebimento por pessoa interposta, na perspectiva do beneficiário do dinheiro. Na perspectiva do senhor Marcos Valério, a situação era muito mais complexa, porque você tinha lavagem de dinheiro bem antes, né, com a utilização de um estratagema de ocultação e simulação que envolvia as contas dele, saque em espécie, registros falsos bancários, etc, etc. Mas na perspectiva do beneficiário, que encaminhou uma pessoa interposta para receber, aquilo não configurava ainda crime de lavagem de dinheiro. Com base nesse argumento, o Supremo Tribunal Federal absolveu o senhor João Paulo Cunha no julgamento dos embargos infringentes pelo crime de lavagem de dinheiro. É que diga-se, mas condenou por corrupção e por peculato. Então não significa dizer que ele especificamente era inocente, né? Na verdade, o que houve foi uma absolvição parcial de uma das condutas delitivas e foi condenado por corrupção e por peculato. A grande indagação que vocês podem fazer é, se ele condenou, se ele absolveu João Paulo Cunha, por que não absolveu da mesma maneira, então, o senhor Henrique Pisolato? O detalhe aqui que é interessante é que o crime, isso foi consignado de uma maneira bastante clara, a meu ver, no voto do ministro César Peluso, foi o último voto antes um dos últimos votos antes dele se aposentar no curso daquele julgamento, e também no voto da ministra Rosa Weber sobre essa parte. O detalhe era que, quanto ao Henrique Pisolato, o crime de peculato, no qual ele foi também condenado, foi precedente ao crime de corrupção. Então, se houve ali o entendimento de que, olha, o crime de corrupção
não pode ser antecedente ao crime de lavagem, porque aquela entrega de valores por pessoa interposta ainda faz parte do crime de corrupção e você só tem lavagem quando termina o crime de corrupção, certo? Mas que a lavagem poderia ter como crime antecedente o crime de peculato, porque esse já tinha se perfectibilizado antes do momento da entrega daquele dinheiro por pessoa interposta. Em outras palavras, para tentar deixar mais claro para vocês, a propina naquele caso específico foi paga com dinheiro sujo. Ou seja, não só recebeu propina, por conta disso o dinheiro já fica contaminado desde logo, mas aquele dinheiro utilizado também era produto de crime de peculato antecedente. Em outras palavras, se a lavagem não podia ter como antecedente o crime de corrupção, porque havia essa confusão, já que o crime de corrupção não estava de todo consumado antes de começar a operação de lavagem, o crime de lavagem podia ter por antecedente o crime de peculato. Ou seja, aquela entrega de dinheiro por saque em espécie e pessoa interposta faziam parte tanto da configuração típica do crime de corrupção, mas também da lavagem, considerando a lavagem aqui tendo por antecedente o crime de peculato e não o próprio crime de corrupção. Espero que vocês tenham entendido. Mas veja, foi uma discussão acirrada no Supremo Tribunal Federal. E é interessante que não me recordo particularmente de ter visto esse tipo de discussão em nenhum desses livros de lavagem de dinheiro. Tem vários, quer dizer, não tem tantos assim, né? Como disse, o crime de lavagem de dinheiro é um crime relativamente novo e existem assim um número não tão significativo de livros sobre ele escritos no Brasil. Mundialmente existe bem mais, evidentemente, mas no Brasil não existem tantos. E aqui não faço nenhum juízo de demérito a esses livros, tem livros bons escritos sobre lavagem de dinheiro no Brasil, mas sobre esse aspecto em especial, não me recordo particularmente de ter lido esse problema da eventual confusão material entre o crime antecedente e o crime de lavagem. Às vezes, somente no julgamento desses casos concretos é que essas questões transparecem. Certamente nos próximos manuais, nos próximos livros, ou mesmo em reedições, essa questão deve ser abordada pelos doutrinadores, que me parece um ponto extremamente interessante. Ao final da nossa exposição, eu vou abrir para perguntas, daí se vocês tiverem dúvidas ainda quanto a esse ponto. Um outro tema de lavagem de dinheiro que acho especialmente interessante diz respeito ao elemento subjetivo no crime da lavagem de dinheiro. O crime de lavagem de dinheiro só admite a modalidade dolosa, tá? Não admite culpa, tá? Diferente do que nós temos lá, por exemplo, no crime mais ou menos similar do crime de receptação, que você tem a receptação dolosa e a receptação culposa. Já para o crime de lavagem de dinheiro, como disse, somente o dolo. Uma discussão interessante a respeito do crime de lavagem de dinheiro diz respeito à admissibilidade ou não da figura do dolo eventual no crime de lavagem de dinheiro. Se vocês rememorarem lá as aulinhas de direito penal, parte geral, vocês vão lembrar que dolo normalmente na teoria geral do delito, enunciado como sendo consciência e vontade de realização do tipo penal objetivo. Certo? Dolo direto, quando o agente deseja o resultado delitivo. Ele realiza dolosamente, com consciência e vontade, o tipo objetivo, e ele quer aquele resultado delitivo. Mas também admitido, isso não só pela nossa doutrina, mas também pelo nosso Código Penal, a figura do dolo eventual, chamado dolo indireto, que é aquele dolo em que o agente realiza com consciência e vontade
a conduta tipificada, mas ele não quer o resultado delitivo propriamente dito, mas ele assume o risco de provocá-lo. A melhor ilustração disso é aquela brincadeira de Guilherme Tell. Tá? Guilherme Tell lá, aquele que atirou arco e flecha, arco não, né? Tirou a flecha só. A flecha numa maçã na cabeça do filho, e de repente você entende que você tem habilidades equivalentes ao Guilherme Tell e vai realizar isso com o seu amigo. Então aquela velha história do arco e flecha, olha, eu não quero matar ele, mas eu quero provar que eu sou bom no arco e flecha, e se acontecer dele morrer, que se dane. Essa expressão que se dane é normalmente aquela que caracteriza o dolo eventual. Vocês têm visto até algumas imputações, algumas discussões interessantes em matéria de acidente de trânsito. Eventualmente o Ministério Público denuncia aquele que causou um acidente de trânsito, não por conduta culposa, sei lá, homicídio culposo ou lesão corporal culposa, mas eventualmente com dolo eventual. Ou seja, a pessoa ela adotou condutas tão extravagantes no trânsito que ela, na verdade, não é culpa, é dolo, é o que se dane. Então, vou aqui tirar um racha na via pública movimentada, que se dane. Eu não quero matar ninguém, eu quero mostrar que eu sou um bom piloto, mas se eventualmente matar, eu estou assumindo o risco desse resultado. Claro que essa tese é controvertida, mas aqui eu só estou a invocando a título ilustrativo. E a grande questão é, o crime de lavagem comportaria alguma discussão em termos de dolo eventual? Em que circunstâncias? Basicamente, nós temos que ter presente, o crime de lavagem pressupõe sempre um crime antecedente. Você lava produto de um crime. Logo, você tem que ter um crime anterior ao crime de lavagem. Por vezes, o autor do crime de lavagem é também o autor do crime antecedente. Não raramente já tive vários casos criminais, grandes traficantes de drogas, que foram acusados não só pelo tráfico de drogas, identificado naquele processo, mas também pela lavagem subsequente. Quando existe essa identidade entre o autor do crime antecedente e o autor do crime da lavagem, é evidente que o autor do crime de lavagem tem um conhecimento ótimo daquilo que ele está fazendo. Então ele sabe que quando ele pratica condutas de ocultação e dissimulação em relação a determinados bens de origem criminosa, se ele é o autor do crime antecedente, ele tem o conhecimento positivo, com certeza, de que ele está lavando o produto de crime. Então ele age com dolo direto em relação ao crime de lavagem. Uma outra circunstância que também é extremamente comum, e talvez seja o foco principal da lavagem de dinheiro, na perspectiva da existência de profissionalização da lavagem de dinheiro, ocorre quando não há identidade entre o autor do crime antecedente e o autor do crime de lavagem. Ou seja, tem um que pratica o crime antecedente, vamos supor, tráfico de drogas, e tem o outro que pratica apenas o crime de lavagem de dinheiro. Normalmente, quanto mais sofisticada a atividade criminosa, tanto mais vai haver essa distinção de papéis. Você não lava o seu dinheiro, você recorre a um profissional da lavagem de dinheiro. Assistiram aquela série Breaking Bad? Quem não assistiu, assista, né? Mas tem lá, dentre um dos episódios, não me lembro qual, um episódio em que o... puxa, fugiu o nome aqui, o Walter White, né? Procura o advogado, que é o Saul Goodman, para lavagem de dinheiro. E até esse episódio é extremamente interessante, que ele dá uma explicação fantástica, o advogado, sobre o que é lavagem de dinheiro. Mas aí assistam realmente o episódio, não tem como descrever, que ficaria esquisito. Esse é um exemplo de que, normalmente, né, pelo menos, claro que existe a autolavagem,
mas não raramente, principalmente em atividade criminal sofisticada, se procura um terceiro. Se terceiriza a lavagem de dinheiro procurando um profissional habilitado em finanças, habilitado eventualmente em questões contábeis, jurídicas, às vezes sem necessariamente qualquer formação ou atuação real naquela área, mas apenas um profissional da lavagem de dinheiro. Quando isso acontece, essa distinção entre lavador e autor do crime antecedente, você tem duas possibilidades. O lavador, ao ser contratado, recebe informações ótimas sobre a origem e natureza dos bens envolvidos. Ou seja, você procura, como lá o Walter White, o advogado, e diz, olha, esse dinheiro é de droga, eu quero lavar o dinheiro de droga. E o terceirizado profissional aceita fazer o serviço, lava aquele dinheiro que ele sabe que é de droga. Aqui também é o dolo direto. Mas vai ser mais comum, nos casos concretos, os senhores se depararem com uma situação um pouquinho diferente. No sentido de que um não quer contar e o outro não quer ouvir. Né? Se vocês lembrarem daquelas estatuetinhas dos 3 macaquinhos, normalmente é essa situação. Olha, eu quero lavar dinheiro de droga, mas claro que eu quero evitar uma responsabilização penal. Então, se eu for procurar um profissional terceirizado da lavagem, eu sinceramente não tenho grandes motivos para ficar revelando tudo acerca da origem daquele dinheiro. Normalmente você vai utilizar uma história cobertura, ou normalmente não utilizar história nenhuma, você quer simplesmente apresentar aquele dinheiro, o dinheiro não cheira, não tem cheiro. Por outro lado, o lavador profissional, ele adota uma postura não raramente similar. O cliente chega até ele com aquele dinheiro, não necessariamente em espécie, mas querendo realizar uma transação, e ele também sabe, se ele for um profissional desonesto, se ele for um criminoso, que para ele também é vantajoso não ter ótimas informações sobre aquilo que ele está fazendo. Até na perspectiva de se utilizar isso como um álibi no futuro. Olha, eu realizei, sim, essas transações, eu mandei o dinheiro daquele agente público para uma conta secreta nas Ilhas Seychelles, mas... Seychelles não, horrível, né? Ilhas Jersey, mas eu não sei do que se trata esse dinheiro, não perguntei também. Eu confiei naquela transação específica. E aí vem a discussão se nesses casos ele poderia ser responsabilizado por dolo eventual. Ou seja, você não tem, ou ele não tinha, um conhecimento ótimo daquilo que ele estava fazendo. Mas existia, por vezes, uma série de circunstâncias que levantariam aquilo que a gente chama de bandeiras vermelhas, tá? As red flags, em relação àquela transação que lhe é solicitada. O dinheiro entregue em circunstâncias estranhas, em espécie, altos volumes de dinheiro, ou eventualmente o dinheiro transferido por um agente público através de uma pessoa interposta, ou algum outro mecanismo financeiro, e a transação em si também envolvendo expedientes de ocultação e dissimulação. Por exemplo, remessa do dinheiro ao exterior através de mercado de câmbio negro, ou eventualmente através de uma simulação de operação de importação, para uma conta secreta, no nome de uma offshore, ou seja, circunstâncias que indiquem que alguma coisa está muito errada com aquele serviço que é solicitado ao profissional da lavagem. Aqui é aquela discussão, ele pode responder como se fosse o tal do que se dane, né? Ele não sabe exatamente que aquele dinheiro é de origem suja, mas as circunstâncias apontavam nesse sentido, mesmo não tendo um conhecimento preciso e ótimo, ele resolve permanecer indiferente àquelas circunstâncias e realizar a transação. A doutrina brasileira é dividida. Alguns doutrinadores
entendem que o dolo eventual é admissível, outros que não. Na verdade, a Lei 9.613 não fala em dolo eventual, mas até aí tudo bem, porque quem fala em dolo direto e dolo indireto é a parte geral do Código Penal. Não é necessário para a admissibilidade do dolo eventual, isso não só para lavagem de dinheiro, mas para todo o crime, que haja uma previsão específica no tipo penal específico. No direito comparado, tem uma doutrina desenvolvida especialmente no direito anglo-saxão, que é extremamente interessante a esse respeito, que é a doutrina que eles chamam da cegueira deliberada. Esse caso, na verdade, não surgiu em lavagem de dinheiro. Essa doutrina da cegueira deliberada é bastante antiga em realidade, mas ela foi ressuscitada principalmente nos Estados Unidos a partir lá da década de 70. Normalmente um caso é citado como precedente acerca desse ressurgimento da figura, que é chamado Estados Unidos versus Gell, US versus Gell, década de 70, não me lembro a data exata. E o caso envolvia, na verdade, tráfico de drogas. E basicamente o que dizia o caso? Que um cidadão mexicano, no México, é contratado para se deslocar com um carro do México aos Estados Unidos. Ou seja, ele foi contratado, olha, você pega esse carro aqui, no México, não lembro a cidade, e você leva até lá nos Estados Unidos, uma cidade lá dos Estados Unidos, também não lembro o nome. Ocorre que ele aceitou realizar o serviço, para o qual ele foi regiamente pago, mas ele foi orientado que ele, em circunstância e hipótese alguma, deveria abrir o porta-mala, para ver o que haveria no porta-mala. E ele aceita realizar o serviço, ele vai até os Estados Unidos, e como era previsível, ou não tão previsível, mas a polícia o apanha, e quando se abre o porta-mala, uma quantidade muito expressiva de maconha. Tá? E ele vem a ser processado por tráfico de drogas, e no álibi dele, ele descreve essas mesmas circunstâncias que eu descrevi aqui. Eu não sabia que havia droga no porta-mala, eu aceitei fazer o negócio, mas me foi orientado que eu não deveria abrir o porta-mala. E esse é um caso em que ele acaba sendo condenado com a invocação dessa doutrina da cegueira deliberada. Basicamente, o raciocínio é que, embora, ainda que a pessoa não tenha um conhecimento ótimo das circunstâncias, mas exista uma grande probabilidade de que ela esteja praticando uma conduta criminal. 2, que mesmo havendo essas circunstâncias prováveis de que ela está praticando uma conduta criminal, ela resolve permanecer indiferente a essas circunstâncias e prosseguir na conduta criminal. E 3, embora isso haja um tratamento diferenciado em relação a algumas cortes federais norte-americanas, ele escolhe permanecer ignorante quanto à completude dos fatos, quando a alternativa lhe seria possível. Essa doutrina da cegueira deliberada, que lá eles chamam do willful blindness, ou a conscious avoidance doctrine, tem sido utilizada também para crimes de lavagem de dinheiro. Nessas circunstâncias, a pessoa é procurada para realizar transações para um terceiro. Essas transações se desenvolvem em circunstâncias absolutamente estranhas. Apesar dessas circunstâncias absolutamente estranhas, que indicam a probabilidade da origem criminosa dos valores envolvidos, o lavador escolhe prosseguir na atividade delitiva, indiferente a essas circunstâncias, e, por outro lado, ele tinha condições de aprofundar o seu conhecimento a respeito da natureza e origem daqueles valores. Interessante destacar que, embora seja a doutrina anglo-saxã, a doutrina da cegueira deliberada, ela foi assimilada com a mesma expressão, inclusive, de cegueira deliberada,
por uma corte da tradição do civil law, do direito continental europeu. Se vocês vão encontrar referências à doutrina da cegueira deliberada, não só em casos de tráfico de drogas, mas também em casos de lavagem de dinheiro, na jurisprudência do Supremo Tribunal Espanhol. Também tem casos nos dois aspectos. E na doutrina e na jurisprudência do Supremo Tribunal Espanhol, há uma equiparação entre a cegueira deliberada do direito anglo-saxão, ou pelo menos eles fazem, uma equiparação entre cegueira deliberada e dolo eventual. Mais ou menos argumentando que os dois institutos seriam assimiláveis. Claro que há diferenças, certas nuances a serem consideradas, mas há admissão por essa corte do dolo eventual no crime de lavagem de dinheiro. Na já referida ação penal 470, o tema chegou a ser discutido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Alguns ministros levantaram essa discussão a respeito do dolo eventual no crime de lavagem de dinheiro, inclusive fazendo referência expressa à cegueira deliberada. Não obstante, alguns ministros terem dado um indicativo de que admitiriam o dolo eventual, naquele caso em particular, a compreensão do Supremo, pelo menos do plenário, às vezes é muito difícil assim, já que vários ministros emitiram votos separados, ainda que concorrentes naquele julgado, para definir uma posição única quanto ao tema, mas vários ministros, embora tenham mencionado de passagem que admitiriam o dolo eventual na lavagem de dinheiro, de fato essa questão não foi decidida em concreto para aquele caso específico. A compreensão majoritária, me parece, dos ministros foi que os lavadores teriam agido com dolo direto. Ou seja, sabendo, com conhecimento ótimo, que os valores envolvidos naquelas transações tenebrosas eram produto de crimes antecedentes. Nesse caso, daí sequer se faz necessário invocar o dolo eventual ou a doutrina da cegueira deliberada. A minha opinião não é só uma questão dogmática, é uma questão, muitas vezes, bastante prática. Porque, do ponto de vista probatório, a prova do dolo direto, quando há separação entre autor do crime antecedente e autor do crime de lavagem, é extremamente complexa. Eventualmente, você pode ter essa prova. Por exemplo, se um dos envolvidos na transação for confesso. Ou se, eventualmente, durante o curso das investigações, você consiga se intrometer no âmbito de uma eventual negociação da prática daquela transação de lavagem. Mas não raramente vai ser muito difícil uma reconstrução histórica perfeita das circunstâncias, dos diálogos que foi negociado para realizar aquela transação. Então, do ponto de vista probatório, isso tem uma diferença importante. Porque se você não admitir a responsabilização criminal, a título de dolo eventual, né, você vai ter um impacto bastante severo na eficácia da lei de lavagem de dinheiro, na investigação, na prevenção e na persecução penal, principalmente daquela categoria de lavadores profissionais. Como disse, lavador profissional, até por questão de cautela e para prevenir uma eventual responsabilização no futuro, não raramente adota aquela postura: você não me conta e nem eu te pergunto. Mas eu normalmente sei que estou lidando com o dinheiro sujo, eu só não quero saber com certeza, às vezes até para utilizar isso como um álibi numa futura persecução penal. Na minha opinião, do ponto de vista jurídico, perfeitamente factível a invocação do dolo eventual para o crime da Lei 9.613. E do ponto de vista moral, igualmente, né, não vejo aí maiores problemas de uma reprovação criminal daquele que, sabendo a elevada probabilidade de que está lavando dinheiro sujo, permanece
escolhe permanecer indiferente em relação a essas circunstâncias e, especialmente, escolhe não aprofundar o seu conhecimento. Porque, normalmente, basta uma pergunta. Né? Que tipo, da onde que vem esse dinheiro? Né? Qual a natureza desse dinheiro? E aquele que é uma pessoa zelosa no trato dos negócios, normalmente vai evitar se envolver nesse tipo de transações escuras, pelo menos. São esses dois temas, essas duas questões controvertidas, que além de uma visão geral da lei de lavagem de dinheiro, eu pensei aqui em tratar com vocês. Tem uma série de temas interessantes em relação ao crime de lavagem de dinheiro. Aqueles de vocês que se animarem a estudar, vale a pena, porque vejam, o crime de lavagem de dinheiro é diferente daquele criminalidade clássica, em que você já tem rios de tinta escritos a respeito deles. Vai procurar lá comentários sobre crime de homicídio, crime de roubo, que vocês provavelmente já esgotaram todas as possibilidades. A doutrina, a jurisprudência já esgotou todas as possibilidades argumentativas. Claro que às vezes nós nos surpreendemos. Mas em relação ao crime de lavagem de dinheiro, como é uma figura criminal relativamente nova, existe aí muito campo aberto para novos trabalhos em cima do tema. E além da perspectiva dogmática, é inegável que o crime de lavagem de dinheiro é o crime do momento, vamos dizer assim, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Como disse, muito fruto dessa compreensão de que a melhor maneira de você prevenir, reprimir, investigar e perseguir essa criminalidade complexa é o foco na lavagem de dinheiro. Confisco, siga o dinheiro, proteção do domínio econômico e do domínio político. Então existe aí um campo vasto aí para os senhores e senhoras trabalharem, seja durante esse curso ou no futuro. E basicamente é isso. Agradeço a atenção de todos.